Olá pessoal, eu sou a Júlia, eu sou a diretora de recrutamento internacional da ESEC no Brasil. E aí eu vim aqui falar para vocês um pouquinho de estágios internacionais. Então, por que eles são importantes para o mercado de trabalho, por que um jovem estudante tem que meio que largar tudo aqui e passar 2, 6 meses, 1 ano no exterior e como que isso afeta a carreira dele. Então, apresentando a ESEC rapidinho, nós somos a maior organização gerida por jovens do mundo, estamos presentes em mais de 110 países, por aí 124, uma coisinha assim. A gente realiza cerca de 30 mil intercâmbios por ano, tanto de cunho social quanto de cunho profissional. E a gente cria um ambiente em que a pessoa desenvolve determinadas competências e se desenvolve tanto no mercado de trabalho quanto em trabalhos sociais. A gente tem valores, porque a gente acredita que se uma pessoa não tem esses valores, ela não consegue entrar no esquema de educação da organização. Então, esses valores estão ligados a ativar a liderança, sempre buscar isso, demonstrar integridade. Então, se a gente tem um sistema de auditoria e a pessoa precisa apresentar documentos, ela tem que ser íntegra quanto a isso. Viver a diversidade, nós somos extremamente diversos. Em qualquer escritório que tu for da ESEC, vai ter gente do mundo todo. Desfrutar da participação, então a gente gosta muito de se divertir enquanto trabalha. Buscar excelência, então a gente gosta de ser bom no que a gente faz. A ESEC no Brasil, ela é líder mundial de intercâmbios e agir sustentavelmente, então tanto em termos de sustentabilidade de liderança, então toda vez que você tem um cargo, você tem que cuidar para ter um sucessor, quanto em termos ecológicos, ambientais, etc. Certo, aí falando um pouquinho de números, né, só para vocês entenderem o tamanho da ESEC. A ESEC no Brasil é parceira de mais de 200 universidades, a gente está em mais de 20 estados, 23 mais o Distrito Federal. A gente tem cerca de 70 escritórios locais espalhados por todas as regiões do Brasil e a gente tem mais de 5 mil membros voluntários. Atualmente a gente realiza entre 3 e 5 mil intercâmbios por ano, dependendo aí do nosso foco, e entrega mais de 8 mil experiências de liderança. No mundo todo, a gente trabalha com mais de 2 mil universidades, dentre elas universidades da Ivy League, universidades que estão entre as top 100 do mundo. Estamos em mais de 100 países, como eu disse no início. A gente tem mais de 80 mil membros e a gente realiza entre 20 e 30 mil intercâmbios por ano. E aí, só para vocês terem uma noção, esse aqui é o mapa das nossas universidades parceiras dentro do Brasil. Aí a gente está esparramado por todas as principais universidades federais e particulares do país. Temos grandes parceiros de desenvolvimento de negócios, então multinacionais, empresas que dão suporte para os nossos intercambistas, que recebem intercambistas de fora também. Temos parceiros institucionais que nos ajudam a trabalhar o nosso modelo de desenvolvimento de liderança. E a gente tem os principais produtos de intercâmbio, que são o Talentos Globais e o Cidadão Global. No Cidadão Global, a pessoa vai trabalhar com voluntariado no exterior, então o nosso foco é América Latina, África e Ásia, e aí eles vão realizar diversas atividades relacionadas à educação, à cultura, a pessoas com algum problema físico ou social e ficam durante 2 meses realizando esse tipo de atividade. E o Talentos Globais é o nosso programa de estágio no exterior, que eu vou focar aqui hoje para vocês. E como que funciona o Talentos Globais, né? A gente recruta um estudante brasileiro e, dentre as nossas empresas parceiras do mundo todo, a gente envia ele para trabalhar ou na área de tecnologia de informação, ou na área de educação, ou na área de gestão e marketing. E agora a gente tem uma nova modalidade que é a de startups. Então a gente tem um programa só para startups, onde o estudante vai e fica no período de férias e entrega algum projeto relacionado ao empreendedorismo. Beleza? Mas como que a ESEC desenvolve liderança através desses 2 produtos, né? Então, a gente tem o que a gente chama de jornada interior e jornada exterior. Então, o que é isso? O estudante, ele participa do intercâmbio, que seria a jornada exterior, e aí, nesse intercâmbio, ele tem responsabilidades individuais e metas, sempre. Ele tem um trabalho desafiador, então ele é desafiado o tempo todo. Ele tem muitas interações com diferentes stakeholders, então ele trabalha com a empresa, com a diretora da ONG, com as crianças, com a pessoa que dá host para ele, a família com quem ele vive.
E ele tem um sistema de suporte que é provido pela ESEC para que ele não fique completamente desesperado nessa história toda. Isso aqui é o que a gente oferece em termos de produto, né? Daí a gente vem para o que a gente oferece em termos de desenvolvimento, que é a jornada interior. Enquanto ele está fazendo isso aqui, ele tem que refletir sobre a experiência dele. E aí ele tem metas pessoais, ele vai refletir sobre a experiência, ele vai entender os valores pessoais dele e ele vai se reinventar ao fim da experiência. E aí, o que a gente quer fazer com isso? A gente quer desenvolver algumas competências nessa pessoa para que, quando ela vá para o mercado de trabalho, esse estudante vá para o mercado de trabalho, ele esteja pronto para lidar com vários tipos de situações em que ele precisa desenvolver outras competências, sejam elas técnicas, sejam elas pessoais ou qualquer coisa do tipo. Daí, para ficar mais claro, eu vou contar para vocês rapidinho da minha experiência. Eu fiz um estágio na Rússia, então eu fui dar aula de inglês na Rússia, na Sibéria, durante o inverno de 2012 para 2013. E aí, o que aconteceu comigo, né? Eu cheguei lá e eu tinha que dar aula de inglês para russos, de 4 a 60 anos de idade. Era muito desafiador, porque as crianças não falavam inglês e eu não falava russo. Então, a gente não tinha um recurso linguístico para eu ensinar para elas, eu tinha que me virar. Eu tinha que trabalhar com vários stakeholders, o principal deles era a Nastia, que ela era diretora da escola. Então, eu trabalhava muito para entender o que ela queria entregar na escola, qual que era a cultura organizacional ali, o que eu tinha que fazer. E tinha a Olga e a Kásia, que eram ex-AESECers, e elas me davam um suporte. Elas eram o meu sistema de suporte, saíam comigo, me ensinavam sobre a Rússia e etc. Tá, daí falando de jornada interior, enquanto eu passava por tudo isso lá na Sibéria, o que eu queria com isso? Eu queria achar a carreira perfeita, porque eu já tinha dado ali os meus 5 anos de aula, mas eu estava muito cansada, queria desistir da educação, estava completamente esgotada. E aí eu fui nesse intercâmbio procurar alguma coisa que me desse uma luz do que eu vou fazer da vida. Daí eu me dei conta, né, fui refletir sobre a experiência e me dei conta que, na verdade, eu não estava preparada para exercer minha carreira de professora. Então, não era que eu não quisesse ser professora, era que eu não estava preparada, eu precisava de algumas competências para isso. Descobri alguns valores pessoais e um muito forte deles é a garra. Então, eu preciso estar numa profissão que me desafie o tempo todo, eu preciso estar numa profissão que me faz trabalhar muito, que me faz querer, que me faz ver diferentes alunos e trabalhar com eles de maneira diferente, porque eu não sei viver de outra forma. Então, a carreira de professora, ela é muito desafiadora para mim, mas ao mesmo tempo eu entendi que eu só consigo viver desse jeito. E eu me reinventei. Eu entendi que é possível dar aula, ser professora, fora da sala de aula. Então, eu percebi que eu não estava engessada. E aí, eu vi o impacto que eu causei lá na Rússia. Então, os meus aluninhos, eles sempre me davam feedback, retorno das aulas. Eu vi o que eles aprenderam comigo, assim, nesse período de 3 meses que eu passei lá. E eu entendi que essa experiência foi valiosa não só para mim, mas para eles também. Com tudo isso, uma das competências que eu desenvolvi foi autoconhecimento. Então, eu entendi que o problema era comigo, não era com a carreira da educação, e que tinha algumas coisas que eu precisava desenvolver, como, por exemplo, comunicação muito efetiva. Se eu queria dar aula para uma turma que tinha 40 pessoas extremamente diferentes e que elas entendessem a mesma coisa ao mesmo tempo, eu precisava me comunicar muito bem, mas não só isso, perceber quando é que eu estava me comunicando bem ou não. E aí, por que isso é importante para o mercado de trabalho? Porque a ESEC, ela não cria o profissional perfeito, então ela não vai criar um profissional que vai chegar e não vai dar problema nenhum. Mas ela cria um profissional que se conhece e que sabe lidar com situações desafiadoras. Então, toda vez que houver um problema, que ele tiver que aprender alguma coisa, ele vai ter competência suficiente para lidar com aquele aprendizado, porque ele já passou por isso uma vez na vida. Então, esse é o valor de contratar alguém que já fez um estágio internacional, que já passou pela jornada externa e interna e se conhece muito bem. E daí é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem saber mais sobre a ESEC, entrem em contato com a gente. Muito obrigada.